Quando eu começo a enxergar o problema, mesmo sem o uso de substância, fica mais fácil para eu começar a compreender o que de fato é uma doença. Que por trás daquele indivíduo, por trás daquela pessoa que usa droga, existe um ser humano e esse ser humano desenvolveu comportamentos que são disfuncionais, independente de ele estar usando drogas ou não. E quais são esses comportamentos disfuncionais? Como é que eu observo esses comportamentos disfuncionais? É muito simples, é muito simples. Imagina só um indivíduo como eu, de 34 anos de idade. O que se espera de uma pessoa de 34 anos de idade? Num contexto geral, num padrão, o que se espera de uma pessoa de 34 anos de idade é que tenha a capacidade de resolver problemas, é que tenha a capacidade de administrar uma vida financeira, é que tenha a capacidade de desenvolver um relacionamento afetivo, é que tenha pelo menos um pouco de consideração pelo pai, pela mãe, pela sociedade do qual o convive, é que consiga se comunicar com as pessoas de uma maneira respeitosa e educada. Então a gente tem um padrão estabelecido que seria uma média ali do que se espera de acordo com cada idade de cada pessoa. E se a gente for olhar para o adicto, a gente consegue enxergar com muita clareza que esse indivíduo, essa pessoa, ele não está atingindo, ele não está vivendo como a grande maioria. E a gente começa a notar que esse problema não tem a ver com o uso de drogas. Ele não consegue mais resolver problemas simples. Ele já não consegue mais se comunicar com pessoas de uma maneira saudável. Ele já não consegue mais nem sequer ter consideração. Ocorre uma inversão de valores, uma inversão de prioridades, uma dificuldade de se posicionar, uma dificuldade muitas das vezes de entender qual é o seu lugar, uma dificuldade muitas das vezes de assumir responsabilidades e compromissos. Então a gente consegue enxergar com muita facilidade um descontrole comportamental, o que faz desse indivíduo um adicto, e não simplesmente a quantidade ou o tipo de droga que ele usa, e sim o quanto a vida dessa pessoa de fato deixou de funcionar, o quanto esse indivíduo tem se tornado cada vez mais disfuncional, a ponto de alguém começar a ter que resolver os problemas desse indivíduo, a ponto de muitas das vezes a mãe, a esposa, o pai, o irmão começar a ter que assumir a vida desse indivíduo, ter que cuidar dos filhos, ter que pagar aluguel, ter que fazer a feira do mês, ter que pagar a conta de água, de luz, de telefone, ter que cuidar muitas das vezes do trabalho, porque senão perde o emprego, né? Então existe alguém. E aí esse alguém nós chamamos de codependente, porque esse alguém também deixa de cuidar da própria vida para cuidar da vida do outro, né? De uma maneira excessiva, e o adicto por si só, ele não consegue cuidar da sua própria vida, ele não consegue viver de uma maneira que seria ali esperada de acordo com a sua idade. Há um